Gente, mas obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui e prazer fazer parte dessa gestão. Obrigado, doutora Rosana, né, pela oportunidade. Parabenizo vocês, né, gente, mais uma vez, em comemoração pelo Dia do Técnico em Nutrição e Dietética. Então, é muito importante que a gente esteja aqui, né, contribuindo com discussões importantes para a atuação de vocês e, claro, para todos os profissionais da área de alimentos, né? Então, a proposta é que a gente fale sobre o fluxo de operação de serviço de alimentação, o WAN, pontos críticos de manipulação de alimentos. Mas eu procurei viajar um pouquinho nesse tema, né? Então, eu espero que vocês consigam curtir essa viagem, mas se não, por favor, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, também me coloque à disposição. Eu gostaria de fazer, né, uma introdução colocando que dentro desse segmento, né, de produção de refeições e, claro, produção de alimentos de uma forma geral, discute-se muito, né, o abismo, o embate, né, ou a incongruência, a incompatibilidade entre higiene e gestão, qualidade, gestão, higiene e qualidade, né? Se fala muito sobre isso, higiene e custo. Mas só que a gente, né, não deveria esquecer, não só nós profissionais, claro, mas também, obviamente, os empresários e outros atores que fazem parte dessa produção de alimento, de comida, né? Que, na realidade, não deveria haver essa incompatibilidade, né? É papel de todos os envolvidos que essa incompatibilidade fosse resolvida, né? Muitos de nós, muitas vezes, questionam por que tem que ser dessa forma, ou essa empresa só pensa em custo, né? E talvez tenha que pensar mesmo, né, gente? Né? Como que uma empresa, né, uma organização do setor privado vai sobreviver sem pensar em custo, né? Então, essas incompatibilidades, muitas vezes pode ser que nós mesmos criamos essas incompatibilidades, né? E às vezes associa-se com a visão do empresário, que nem sempre é a melhor, né, ou a visão de determinados atores da cadeia produtiva de alimentos, e aí realmente gera-se uma compatibilidade que talvez não deveria existir, né? Talvez deveria ser pensada essa incompatibilidade já na modelagem do negócio e assim por diante, né? Mas, de qualquer forma, é uma discussão importante, né? Complexa, longa, mas eu acho que vale a pena colocá-la aqui, porque, de uma certa forma, ela vai ter impacto no fluxo de produção, na forma de produzir, né? Tem organizações que são excelentes na forma como se propõe a produzir alimentos, e tem organizações que, infelizmente, não são excelentes ou, né, produzem de qualquer jeito, simplesmente para vender. Então, essas duas coisas ocorrem. Não deveria, né? A gente tem que saber vivenciar isso, mas a gente tem que saber se colocar também nesse cenário, né? Porque não é por conta disso que a gente vai desistir, né, de ir em busca de um alimento seguro ou cumprir, né, o nosso papel como técnico, como nutricionista ou como qualquer profissional. E aí eu destaco também, né, que a questão qualidade, ela, de uma forma geral, ela envolve a qualidade intrínseca, o custo, o atendimento, moral, segurança e uma série de outros aspectos e atributos, né? Então, muitas vezes a gente fala de qualidade, mas pensamos somente na qualidade, talvez, higiênico-sanitária, né? Ou muitas vezes falamos de qualidade, pensamos só em custo. Então, na realidade, não deveria haver essa incompatibilidade, porque qualidade é composta por uma série de atributos, né, e aspectos. E eu acho que muitas vezes falta conhecermos, né, exatamente o que é qualidade. Então, acho que essa discussão é importante. Outra questão que é importante é o caminho da comida, o caminho do alimento, né? A gente, de uma certa forma, não pode deixar de considerar que é complexo produzir comida, né, alimentos. São muitos componentes da cadeia, né? O Diogo trouxe super bem essa questão né, dos N perigos que podem ocorrer. Ele já tratou sobre a importância, né, de todos esses atores e que eles têm responsabilidade no controle dos perigos, sem dúvida. Então, desde lá do campo até a mesa do consumidor. E o técnico de nutrição dietética e nutricionista também tem que entender isso, né? Porque muitos profissionais eles se voltam para as suas operações, para os seus fluxos e esquecem o resto, né? E muitas vezes isso não é um dificultador, é um facilitador, né?
Porque, como o Diego colocou, muitos perigos, né, podem ser controlados, inclusive já antes, né, na qualificação de fornecedor. E essa é a tônica hoje, né? Inclusive, se a gente fosse direcionar toda a discussão para a PPCC, existe a possibilidade de ter a PPCC sem PCC. Parece que estranho isso, né? Mas sim, porque todo o controle de perigos ele pode ser realizado antes, né? Como, por exemplo, o programa de pré-requisitos, ok? Então, isso é possível, pelo menos teoricamente, mas eu acredito que também na prática é possível, ok? Então, acho que a complexidade da produção de alimentos ela deve ser colocada, que realmente não é muito fácil, né? Principalmente para serviços de alimentação, unidades de alimentação e nutrição, nós lidamos com muitos ingredientes, muitos processos, né? Tem serviços de alimentação que lidam com 6.000 ingredientes, né? Então, claro que há uma complexidade embutida, sem dúvida, em controlar todos os perigos desses 6.000 ingredientes. Isso não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, né? E aí, claro, o próprio modelo de gestão de um serviço de alimentação também é complexo, né? Não que seja em outras realidades, em outros negócios, mas, por exemplo, a indústria trabalha, muitas delas, não todas, né? Mas muitas delas trabalham com menos processos, menos ingredientes, né? Mas em relação ao serviço de alimentação especificamente, há uma complexidade e a gente tem que levar em consideração essa questão, né? E também, como o Diogo trouxe, né? Claro, aqui não está envolvido somente o processo, mas ele falou super bem da questão comportamental, né? Ela adquire tanta importância hoje, então isso deve ser levado em consideração no modelo de gestão e depois, obviamente, no desenho do fluxo, né? Como a gente vai comentar há pouco. E, eventualmente, até, né, nos requisitos para essa gestão, para esse processo, né? Então, acho que isso deve ser pensado. Então, essa visão também de que o modelo de gestão, né, a própria forma de se produzir, ela tem uma complexidade, também deve ser levada em consideração. Mas isso não significa que não é possível, né, geri-la, ou controlá-la, ou garantir, ou, de uma certa forma, então, no final, gerir esse modelo. É possível, sem dúvida, basta a gente conhecer e levar em consideração todos os fatores, aspectos que são importantes nesse sentido, né? E aí, e aí, né, claro que quando a gente fala de modelo de gestão, a gente pensa na saída, né, todos os recursos entram e vão ser, né, utilizados para a produção de uma refeição, com vistas à satisfação do cliente, mas a gente não pode esquecer, né, que a satisfação do cliente, no nosso caso aqui na nossa discussão, acho que tem a ver com alimentação adequada, né? E a alimentação adequada é uma série de coisas, né? Aqui não é essa discussão também hoje, mas eu acho importante trazer isso porque às vezes a gente acha que também é só segurança ou só outro aspecto, só outro atributo, mas não, né? Existe uma série de aspectos que devem ser levados em consideração quando a gente fala de satisfazer, atender às necessidades e expectativas do cliente e do consumidor, né? E particularmente na atuação do nutricionista e do técnico em nutrição, né, eu acredito que a gente não pode desassociar de o que seja uma alimentação adequada, né? Bom, e aí entrando especificamente, né, no desenho desse fluxo, ou na visão, né, desse fluxo de produção, claro que a gente, de uma certa forma, direciona nesse momento o raciocínio mais para aquilo que é realizado internamente, mas vou voltar a colocar, né, que a gente nunca pode esquecer que então determinados recursos vão entrar, né, para que esse fluxo possa ocorrer e essa produção possa ocorrer da melhor forma possível, né? Então, se a gente já conseguir fazer o melhor trabalho possível nesse primeiro momento de recepção e controle, claro, pensando em tudo que a gente pode fazer antes também, de qualificação de fornecedor, né, controle da matéria-prima, etc. Isso vai ser extremamente importante para que esse fluxo seja realizado da melhor forma possível, né? Como a gente vai desenhar esse fluxo, né? Tem cozinhas e serviços de alimentação que são muito mais complexos que outros, né? Tem serviços de alimentação que produzem não só aquela refeição no local, mas realizam eventos, né? Transportam alimentação, e, né, N situações de produção de alimentos que deve ser pensada no desenho desse fluxo. Mas, de uma forma geral, né, o fluxo pode ser pensado assim,
nesse primeiro momento, de forma resumida, né? Mas, claro, que tem essa complexidade embutida, né, da modelagem do negócio, né, e de como essa matéria-prima chega, de todos os atores envolvidos para que a refeição chegue o mais adequada possível para o consumidor e para o cliente, né? E aí o Diogo já trouxe essa questão, mas eu também quero colocar, né, porque isso também tem um impacto na visão de fluxo, no desenho de fluxo, né, que é a própria contaminação, como ele colocou, né, e a questão da sobrevivência e da multiplicação, isso tem que ser levado em consideração, né. Achei fantástico aquele esquema do queijo suíço, né, porque eu acho que é um grande dilema dentro do serviço de alimentação, porque muitas vezes a gente estabelece controles, né, e depois também a Viviane vai falar, mas como que esses controles exatamente estão rodando dentro da nossa operação, do nosso fluxo, né, e do processo de produção? Isso, eu não sei se a gente vai conseguir um dia chegar num consenso, mas como o Diogo bem colocou, né, a gente tem que ir implementando medidas e observando, né, e avaliando, e, claro, ter os vários pontos de controle possíveis, né, e necessários, mas é muito complicado, né? Eu me lembro de discussões que a gente já teve na operação, em pequenos, em grandes serviços, né? Como que eu vou controlar a temperatura das N remessas, N peças de carne, N bifes que são cozidos, assados e grelhados, né? Aquela sensação de controle que eu tenho de monitorar uma remessa às 8 horas, será que ela permanece com as outras remessas e unidades que eu não controlo? Né? Como que fica essa questão? Muitas vezes a gente estabelece um controle de temperatura nesse momento, 8 horas, e depois vai monitorar às 11 horas, quando começa a distribuição. E o que ocorre antes, né? Nós conseguimos assegurar e temos certeza que a temperatura entre a produção e a distribuição ela se manteve dentro dos critérios, né, para, por exemplo, então, evitar a multiplicação de micro-organismos, né? E pela minha prática, não sei se pela de vocês, né, acredito que sim, pela minha prática, a gente necessariamente não consegue fazer esse controle. Eu acho que tem um vácuo ali, né, de controle, que nós não conseguimos exatamente controlar, então, ou monitorar ou verificar, né? Então, para mim, muitas vezes fica a sensação de controle, mas que, no fundo, não tem controle, é falta de controle. Tá? Por exemplo, aqui, né, teria a ver, talvez, também com a multiplicação, controle de equipamentos, né? Muitos estabelecimentos fazem o controle uma única vez no dia. Isso não significa nada, gente, né? Nada. Desculpa, acho que eu estou sendo muito exagerado. Significa alguma coisa. Significa alguma coisa. É importante que seja feito. Mas, não sei, estatisticamente, ou dentro desse cenário, talvez não signifique muita coisa, né? Porque eu tenho a sensação de controle naquele momento. Quantas vezes eu já vi as inúmeras vezes que são câmeras, geladeiras são... E mesmo em casa, né? A gente abre e fecha 10.000 vezes. E aí o controle, nesse momento, como que fica? Wellington, mas seria impossível controlar. Sim. Acho que no serviço de alimentação é quase impossível. A não ser que você tenha um monitoramento online, né? Que é possível hoje em dia, né? Tem muitas empresas que já conseguem investir em sensores, né, em dispositivos que o monitoramento é online, como se faz numa indústria, mas são pouquíssimas as experiências, né, o serviço de alimentação com esse tipo de controle atualmente. Mas seria o ideal, né? Aí sim eu conseguiria fazer um estudo estatístico e avaliar se aquilo é representativo ou não, talvez até validar a medida de controle, né? Que hoje não é possível necessariamente dentro do contexto que a gente tem de produção, de controle. Percebe? Então, esse aspecto aqui ele é extremamente importante. Ele tem que embasar essas discussões, né? Mas, normalmente, a gente não faz o embasamento dessas discussões. Simplesmente cumpre aquilo que é, então, obrigatório, eventualmente por legislação, ou que os nossos manuais definiram, né? Claro, a gente indiretamente definiu,
em relação àquilo que é possível, né? Eu já trabalhei muitas vezes dessa forma, o que é possível, né? Então a gente vai nesse caminho, mas a gente muitas vezes permanece somente nesse caminho, daquilo que é possível, e não necessariamente em busca daquilo que é necessário, ou que efetivamente vai garantir a segurança do alimento. Ok, gente? E os fluxos têm que ser pensados dessa forma, mas infelizmente eu acredito que a gente não tem esse pensamento em todas as vezes que a gente desenha um fluxo, né? Desenha um processo no formato de um fluxo. Ok? É uma reflexão, tá? Que eu deixo aqui. E né, já passei muitas vezes por esse dilema na prática, e muitas vezes a gente não tem como realmente alcançar aquilo que, entre aspas, seria então necessário, né? Quantas auditorias eu recebi ou que eu participei? Desculpa. Eu tenho que ficar no X. Eu queria já estar ali, estar lá, mas eu não posso. Tá certo. Isso, das auditorias, né? Quantas vezes eu já passei por auditorias e já realizei auditorias, né? Nas quais ou eu questionei ou eu fui questionado. Bom, o fato de você, aquele exemplo que eu estava colocando antes, né? O fato de você monitorar um bife 8 horas, qual que é o significado disso, né? Eu nunca esqueço de uma abordagem de um engenheiro de alimentos que auditou um serviço de alimentação no qual eu trabalhava, e toda a experiência dele era indústria, né? Mas isso não impedia dele fazer a auditoria de APPCC num serviço de alimentação, né? Até porque o foco era APPCC. E ele nos questionou. Eu discordo desse monitoramento que vocês fazem uma vez no horário de produção. Isso não traz garantia da segurança para aquele alimento. Ele falou, bom, mas então o que você quer que eu faça? Né? Nós produzimos 28 mil bifes. Você quer que eu monitore os 28 mil bifes? Não, Wellington, não precisa ser tanto assim, né? Você pode monitorar 14 mil. Não, também não, brincadeira. Também não dá. E eu me lembro que, na época, ele até conversou com uma colega, né? Que já conhecia um pouco, era engenheira também, mas conhecia um pouco da área de produção de refeições. E eu me lembro que, na época, eles fizeram contato com o Dr. Enio, né? Então isso que está escrito aqui nesse material do SENAC, do SENAI, do PAS, né, do Programa Alimento Seguro, isso é dessa forma mesmo na área de vocês, né? E aí o especialista, Dr. Enio, confirmou, sim, é. Então, legal. Então, pelo menos assim, como consenso da área, a gente conseguiu se safar, né? Mas se a gente for para uma auditoria, mas se a gente for levar em consideração isso daqui, talvez mesmo aquele monitoramento, e, é claro, algumas coisas que a gente incluiu a análise sensorial, né, e incluiu outros pontos de monitoramento, mas necessariamente não seria suficiente para essa abordagem, ok? Que também é outra reflexão que eu quero que vocês façam, né? Wellington, mas você está querendo também, você está falando do controle, mas você quer criar controle, aí você falou da complexidade do serviço, eu vou criar mais controle, e também não estou querendo dizer isso, né? Porque o controle, gente, também se a gente aperta demais, ele sufoca os sistemas, né? Eu já tive experiências, e, claro, a Viviane também vai falar sobre isso, de ter 300 controles, 300 formulários numa operação. A gente estava distribuindo, você quer um controle para você? A gente tinha o controle do controle, né? É verdade, a gente tinha que chegar assim... A Legiane é responsável pelo pré-preparo de vegetais. Legiane, então hoje, dia 1º de julho, você vai receber os seus 100 controles para no final do mês você me devolver 100 controles. A gente tinha o controle do controle, né? Gente, isso é impossível, né? Sim, chegou o momento que a gente falou, não, isso não é possível. Então, se toda auditoria que vem, se todo fiscal que vem, se todo profissional que vem, e se nós mesmos estabelecemos controle, daqui a pouco a gente trabalha para controlar, né? Então, gente, é um super dilema, né? Trabalhar para controlar não dá, né? Mas também há necessidade de controle, porque senão a gente pode ter lá pontos, né, que não são necessariamente controlados, né? E isso pode ter um impacto à segurança, tá?
Ah, Wellington, mas eventualmente um único controle pode ser suficiente para controlar sem segurança. Não sei. Isso tem que ser avaliado caso a caso, operação a operação. Ok? Mas é uma reflexão que eu acho que é importante que a gente faça. E muitas vezes poucos de nós fazem, né? Porque em quantas vezes, em quantos momentos eu encontrei, né, esse tipo de situação? Ah, não se faz o controle, Wellington, a gente faz um controle em um único momento. Mas e aí, como que fica essa distância, né, entre uma remessa, entre um lote e o outro? Como que você, né, me garante que, assim que você monitorou aquele bife, o próximo... Aí que entra a questão de planejamento, né? Eu nem falei isso na questão da gestão ficha técnica, né? Padronização de produto, de produção, de processo. E os critérios, Sim. tem que trabalhar dentro daqueles critérios. Monitora, funciona, continua. Senão a gente não consegue, não tem a fluidez, né, do Perfeito. trabalho, que a operação é uma loucura, né? Sem dúvida. E por isso que a gente pode associar muitas vezes determinados controles a outras, né, a outras técnicas, né? Então, a avaliação sensorial, a própria existência de uma ficha, né? Porque aí eu tenho padronização de produção, né? De processo e de fluxo, ok? Levando em consideração que às vezes aquele controle que você vai fazer você não aproveita depois, né? É destrutivo. A amostra você não vai aproveitar aquilo, né? Então tem que ter sem dúvida. modelo. Você experimentou, acabou. Você não vai aproveitar aquilo ali. Sim. Uma parte. Mas aí eu faço coloco uma outra reflexão para vocês, né? Hoje, levando em consideração os contatos que eu tenho, eu posso contar nos dedos, né, quem usa ficha técnica de preparação. Não sei vocês, né? Espero que todas e todos utilizem nas suas práticas. Wellington, mas uma ficha técnica de preparação é importante para o fluxo, para o processo, para o controle? Claro que sim, gente, né? Então, por que não aplica? Hoje, 100% dos estagiários que chegam para mim, e são muitos, né, às vezes 100 por semestre, ou seja, estão em 100 unidades diferentes, me afirmam que na UAM, ou no serviço de alimentação que ele faz estágio, não se usa ficha técnica. E eu não estou falando de empresa de fundo de quintal, né? Estou falando de multinacional. Então, eu acho que há alguma incompatibilidade entre aquela complexidade e aquilo que a gente sabe que é importante, né? Gente, não é consenso que a ficha técnica de preparação ela é um instrumento importante, né? Eu não senti tanta firmeza, mas tudo bem. Não estou brincando. Oi. Eu acho que a gente também tem um problema assim, cultural em questão dos cozinheiros. Tá? Muitas empresas têm até a ficha técnica, porém não é cumprido porque os cozinheiros, não, eu vou fazer assim e tal. Já vem com manias, né? Verdade. A conscientização do profissional. Tem que conscientizar a necessidade, a importância daquele processo. Sim. Que vejam, né, o próprio Diogo, dentro da abordagem dele, né, introdutória sobre perigo, já colocou essa questão comportamental, né? Vejam quanto isso é importante, né? Bom, gente, e aí um modelo para de gestão ou para a segurança dos alimentos, né? Nós teríamos uma primeira fase, que é obrigatória, o Manual de Boas Práticas, né, os POPs, a gente chamaria isso de Programa de Pré-Requisitos na atualidade, o próprio PPCC e, né, a ISO 22, no caso daquelas empresas que eventualmente almejam, né, a busca por esse sistema de gestão, né. Mas aí, então, em relação ao fluxo, né, aos gargalos que eu estava colocando, existem vários, aqui eu coloquei alguns, né, que eu considero assim, realmente críticos, né, quando a gente pensa até em ponto crítico de controle, então, mas o resfriamento, né, é muito difícil conseguir atingir esse critério, muito difícil, né? Então aqui a gente tem de novo uma situação de multiplicação, a manutenção a quente e a frio, né? Muitas vezes após o resfriamento ou
o resfriamento não tem, né, não ocorre, e aí não tem essa sequência de armazenamento abaixo de 10 graus, o resfriamento acontece durante o armazenamento, e isso fica horas lá armazenando, depende do volume, depende do tipo de alimento, do local, etc. E tem o abre e fecha da câmara, como eu falei, e a própria questão da distribuição, né, que é muito difícil em muitas situações de a gente controlar tempo e temperatura, ou pelo menos um desses, né, desses fatores. Mas o controle de temperatura, sem dúvida, é essencial, né? E aí, claro, fica essa questão, né? Se atinge mesmo, se não atinge, né? Se eu cumpro todos os critérios, porque isso pode ter influência na validade dos produtos, ok? A gente tem que levar em consideração isso. Então, muitas vezes, se eu não tenho certeza daquilo que ocorre, como que eu vou ter certeza em estabelecer um critério, como bem o Diogo também colocou, né? A legislação ela é precisa e a gente tem que cumprir, né? Mas, por trás disso, tem essa questão de se enxergar o fluxo e como o alimento está, né, andando por esse fluxo. E aí, gente, como que nós vamos estabelecer esse fluxo, né? Eu vou observar, né? Ou eu vou fazer um fluxo né, nesse formato, né? Eventualmente até para facilitar, se tem cruzamento, se não tem, e aí em cima de um desenho, né, como esse eu coloco os pontos de controle, os pontos críticos de controle, né? Ou então não, eu vou estabelecer um fluxo de acordo com aquilo que é determinado por um desenho, né, de processo, que é o próprio fluxograma, né, ele tem simbologia específica, e aí obviamente a gente pode desenhar né, esse processo dessa forma, tá? Mas eu vou bater na tecla, né? Os fluxos não podem ser muito lineares, como até um que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Eu vou até correr um pouquinho, gente, porque eu já estou no limite, passa muito rápido, né? Desculpa. Mas a gente vai ter que tomar uma decisão, mas realmente os fluxos não podem ser muito lineares, né? E outra coisa, também não dá para criar fluxo e processo para cada preparação, vocês já devem saber disso, né? Tem também cozinhas que têm 1000 preparações, 2000, não tem como criar o fluxo ou o processo do bife acebolado. Eu não tenho como criar o fluxo e o processo do bife a rolê. Eu tenho que, né, reunir preparações e procurar desenhar o melhor fluxo possível, o processo possível para aquelas preparações. Eu nem vou entrar nessa questão de avaliação de risco, porque realmente não vai dar tempo, né? Mas aí, olha, eu posso desenhar fluxos assim, né? Onde, por exemplo, eu identifico se há multiplicação, se há contaminação, se há sobrevivência, né? Eu posso fazer esse tipo de associação. E aí, fazendo esse tipo de associação, eu vou determinar os pontos críticos de controle. Isso é possível. Tá? Agora, eu questiono muito, né, algo desse tipo aqui, ó. Eu me jogo no chão e saio rolando porque, gente, desculpa, né? Aí é aquilo que eu falei há pouco. Não é possível, gente, um sistema suportar isso, porque se eu tenho para cada etapa um ponto crítico de controle, então isso demanda monitoramento, demanda verificação, N controles, etc. e tal. Então não adianta desenhar um negócio bonito desse se ele não tem um reflexo prático, né, em relação àquele esquema que eu falei de evitar a contaminação, né, ou de impedir ou de controlá-la. Sobrevivência e multiplicação também, ok, gente? Isso tem que ser compatibilizado, essa é a mensagem que eu quero deixar, né, nesse momento. Aqui, olha, fluxos muito lineares, né? Então esses fluxos, eles são interessantes, a gente utiliza, né, até porque a gente precisa de um ponto de partida também, mas essa linearidade de fluxo, ela não representa a complexidade, né, de um processo de produção de N preparações, tá? Mas pode ser interessante no primeiro momento, e a gente pode também determinar, né, se é ponto crítico de controle, se é PPR, PPRO, né? Aí vai depender de acordo com a visão que a gente tem dessas metodologias, né? Num primeiro momento, talvez eu não consiga fazer esse tipo de definição, mas depois, se eu conseguir, né, avançar entendendo esse processo, né? Então isso aqui eu tenho um controle relacionado a boas práticas, PPR, Programa de Pré-Requisitos. Aqui eu tenho um controle que poderia ser relacionado a PPCC, né? O PCC então, mas aí para isso provavelmente a gente vai ter que usar uma árvore decisória, mas existem caminhos, né? Aqui, olha, depois, claro, vocês vão ter acesso ao material, vocês me questionam, mas tem árvores decisórias, né, que
determinam tanto se vai ser PPR, ou seja, boas práticas, né? Programa de pré-requisitos, basicamente associado às boas práticas, ou então se vai ser PPRO, ou se vai ser PCC, né? O PPRO é uma medida de controle entre PPR, boas práticas, né, e PCC. Então, há essa possibilidade. Vejam, até em termos conceituais, a gente tem essa possibilidade de estabelecer uma medida de controle, vou colocar de forma muito grosseira, meio termo, né? Nem tanto controle, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, ok, gente? Algo que fique ali no meio termo, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, mas, né, depois vocês dão uma lida. Alguns exemplos são até irreais ou teóricos, ou a gente teria que refletir sobre eles, mas é possível, né, enxergar para vários exemplos o que seria PPR, o que seria PPRO e seria PCC, né? E o que eu faço, né, gente? Será que existe um fluxograma ideal? Pô, Wellington, se eu ver isso daqui na minha frente, eu já não consigo fazer mais nada, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é justamente, né, aquela complexidade no início, seja de matéria-prima, de produção, né, da gestão do negócio, tem que se refletir num fluxograma, mesmo que seja essencialmente o operacional, ok? Que é o nosso foco aqui, né? Aqui está focando na produção, ali na operação. Mas e hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, né? Tem até software que faz esse tipo de fluxo, né? E outra coisa, Wellington, mas eu não tenho intenção de identificar ponto de controle, etc. Mas, gente, né, não deu tempo de eu falar da matriz de risco, mas o Diogo já havia colocado isso. Essa decisão também de se o perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos, ou por PCC, ou eventualmente por uma medida de controle intermediária, ela deveria, né, poderia estar baseada nessa avaliação de risco, entendem? Isso é possível. Então, se eu parto por uma metodologia mais sofisticada como a PCC, é possível determinar as medidas de controle, né, sob a tutela, então, da avaliação de risco, e, eventualmente, aquilo que eu falei logo no início, eu posso ter um fluxograma, seja esse mais complexo, ou então seja um mais linear, mais simplificado, eu posso ter, né, a certeza de que, de acordo com essa avaliação de risco, as medidas de controle que foram implementadas, elas conseguem fazer com que os alimentos, os ingredientes, as matérias-primas passem por todo ele e, obviamente, chegue lá no final, né, o alimento seguro, independente se eu vou identificar se é PCC, se é PPR, PPRO, porque esse pode ser um passo futuro, né? Mas é importante que a gente passe, então, a fazer esse tipo de avaliação, ok? Mas, realmente, não tem um desenho ideal, né, um fluxo ideal, mas é importante que a gente parta de alguma coisa, mas com esse embasamento, com essas justificativas, ok, gente? Evitem, né, fluxogramas como esse, né, desculpem, eu preciso colocar ele de novo, porque, assim, para mim isso não é real, ok? Isso é irreal. Não estou desmerecendo quem fez ou quando foi aplicado, porque pode ter partido, então, de um ponto inicial, mas isso daqui, gente, pela visão que eu tenho, isso daqui foi desenhado na década de 90. Pela minha experiência, eu não estou dizendo que esse foi, mas pela minha experiência, isso foi desenhado na década de 90. E hoje há a perspectiva, então, de que eu desenhe um fluxo, seja esse ou seja o mais complexo, sem necessariamente identificar se aquilo é uma medida de controle mais rigorosa ou não, mas que eu tenha certeza de que, ao passar por essa operação, por esse fluxo, por esse processo, o alimento vai estar seguro, ok? Gente, então, espero que eu tenha... Né, foi um pouco corrido, eu acho que eu fiquei muito na discussão inicial e esqueci do tempo, então ficou bem corrido aqui no final. Espero que eu tenha trazido a mensagem para vocês, né? Mas, por favor, qualquer dúvida, estou à disposição. Deixa essa mensagem, né? Se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã e nós trocamos as maçãs, então você e eu ainda teremos uma maçã. Mas se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia e nós trocamos essas ideias, então cada um de nós terá duas ideias, ok? Então, eu espero ter lançado aí algumas ideias, algumas noções, algumas reflexões.
porque eu acho que esse é o nosso papel hoje, né, nesse momento, porque em termos de controle, garantia e gestão da segurança dos alimentos, as coisas estão mudando bastante. Tá bom? Gente, obrigado, sucesso para vocês e até uma próxima. Tá bom?